A reportagem da Folha de Araputanga entrevista o promotor de justiça de Araputanga, Dr. Saulo Pires. Doutor, o senhor está em vias de deixar a comarca de Araputanga? Boa tarde. Boa tarde, Sebastião. Realmente eu deixarei a comarca, a promotoria de Araputanga, a partir de segunda, dia 21 eu já estarei respondendo pela primeira promotoria de justiça civil de Comodoro. Doutor, o senhor ficou cerca de 6 meses em Araputanga ou pouco mais. Qual é o balanço que o promotor de justiça faz ao deixar o cargo? É muito positivo. Encontrei aqui um município com muitos problemas de ordem administrativa, no Poder Executivo. Tinha muito trabalho para ser feito em Araputanga, em Reserva, em Javaí. E as medidas foram tomadas. Infelizmente, nós não conseguimos tomar todas as medidas que queríamos, mas muitas coisas, muitas ações, muitas medidas foram realizadas, então eu sinto que o trabalho foi feito a contento aqui. Doutor, a pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça expediu liminares determinando em 2015 ao Executivo diversos assuntos. Por exemplo, o restabelecimento no fornecimento regular da água e água de qualidade, o plano de coleta seletiva do lixo, aterro, exames laboratoriais da população naquela questão do controle da venda da carne e também a acessibilidade de prédios públicos, entre outros assuntos. Essas liminares, doutor, é possível saber se estão sendo cumpridas? Olha, essas liminares, ou pelo menos algumas, ou a maioria delas, no meu entendimento, não estão sendo cumpridas. Eu cito como exemplo a ACP relacionada ao lixão de Araputanga. Fiz manifestações até recentes no bojo dos autos de ação civil pública, informando justamente do descumprimento dessas medidas. Eu gostaria de lembrar também que o não cumprimento de uma medida liminar ou não, mas de uma medida judicial, pelo prefeito municipal ou pelo responsável por tomar as medidas, isso pode gerar uma série de consequências, e uma delas é inclusive a deflagração de uma ação de improbidade administrativa, como aconteceu no caso da acessibilidade em órgãos públicos. Havia uma decisão primeiramente em caráter liminar, depois essa decisão foi ratificada pelo juízo e simplesmente não houve o cumprimento pelo município, pelo prefeito municipal, e houve a tomada de medidas, especificamente o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa. Em relação às demais, pode ser que aconteça exatamente essa via. Doutor, a liminar que trata do controle da venda da carne nos mercados e também na feira, essa liminar determinou que a Secretaria de Saúde promovesse exames laboratoriais da população. Eu entendo que o prazo já decorreu. Esses exames foram feitos? Olha, todas essas fiscalizações de TACs que foram realizados pelo Ministério Público com o município estão em andamento aqui na Promotoria de Justiça, e eu peço até que o cidadão venha ao Ministério Público para relatar se as medidas estão sendo tomadas ou não. É difícil para o Ministério Público também fiscalizar sozinho todos esses termos de ajustamento de conduta. Esse foi feito em meados de 2015, salvo engano, até 2014, foi feito pelo outro promotor de justiça, mas há o procedimento de fiscalização em curso aqui na promotoria. O senhor falou nos TACs, questões como as calçadas, postos de saúde, informações completas nos sites da Prefeitura e da Câmara. Quando esses TACs vão promover, de fato, melhoria na vida do cidadão? Esses TACs promoverão melhoria na vida do cidadão a partir do momento em que eles sejam devidamente cumpridos. Os TACs são assinados de acordo com a boa-fé objetiva e com a intenção de dar um prazo razoável à Prefeitura, no caso, mas para que se cumpra. E caso ele não seja cumprido, certamente isso poderá trazer consequências como a imediata execução do termo de ajustamento de conduta. Alguns desses TACs, como por exemplo da transparência pública, ainda não teve o prazo esgotado, e outros também não. Mas há TACs também que já têm os prazos
esgotados e o município deve comprovar que tomou as medidas cabíveis, né? Doutor, a sociedade araputanguense, no seu conjunto, pode estar sendo diminuída quando a comarca não dispõe de um magistrado fixo e, ao mesmo tempo, também, aparentemente, não temos um delegado fixo em Araputanga para trabalhar. Esses assuntos, doutor, eles não têm relevância para a administração, para a manutenção da ordem e para o cumprimento da lei? Foi interessante essa pergunta. Em relação ao delegado, há um inquérito civil em curso no Ministério Público já de 3, 4 anos. Eu oficiei a Secretaria de Estado a respeito disso. Inclusive, há no saguão do Ministério Público, no saguão da Promotoria, os ofícios expedidos pela Secretaria, no sentido de que não há efetivo para trazer algum delegado aqui de maneira exclusiva, que é o que se está requerendo, é o que se está buscando no Bojo dos Altos. A respeito dos juízes, né, a mesma coisa. Acho isso importantíssimo para o município. Araputanga precisa, a comarca, né, de Araputanga, que engloba Reserva e Javaí, precisa de um juiz exclusivo para cá. Não é culpa dos juízes que estão em sede de acumulação, é dificílimo isso, para a juíza que vem de Porto Esperidião para cá, para o juiz que está em Rio Branco, mas é necessário um esforço conjunto para tentar viabilizar a chegada de um juiz, de um delegado, enfim, dos agentes públicos com um caráter de exclusividade para Araputanga. Em relação ao delegado, voltando, né, nesse assunto, provavelmente só com o concurso, né, com o concurso novo, isso daria mais ou menos até o final do ano. Agora, o inquérito civil está em curso, estamos em conversas, né, com a Secretaria. Doutor, desde setembro, quando o senhor chegou, o senhor baixou uma portaria para investigar a carência e até a ausência de iluminação pública em determinados locais de Araputanga. Esse inquérito já está encerrado? Não, esse inquérito não está encerrado. Houve até um despacho ministerial de poucos dias, de poucas semanas atrás. É um tema complexo. É importante amealhar informações precisas, técnicas, para depois fazer os requerimentos necessários, seja por meio de uma ação civil pública ou não. Já houve diligências por toda a cidade, isso já está claramente comprovado que a iluminação no município é extremamente precária, as medidas serão tomadas, mas assim é que todas as informações, inclusive de caráter técnico, sejam inclusas aos autos. Doutor, além da questão da iluminação pública, um outro problema grave que passa despercebido pela maioria das pessoas em Araputanga está em relação à sinalização de trânsito, tanto a vertical quanto a horizontal. O que pode ser feito? Pode ser feito muita coisa, inclusive aqui dentro do Ministério Público eu ainda não havia recebido nenhuma informação nesse sentido. Mas é possível o município, inclusive, celebrar convênios, celebrar acordos com o governo estadual também a respeito dessa situação. E o município tem totalmente o dever, né, de fazer um sistema viário completo, né, não incompleto, inclusive com a sinalização vertical e horizontal. Aqui no Ministério Público há em curso um inquérito civil a respeito das estradas, né, da rodovia, inclusive com um ofício encaminhado há poucos dias à empresa contratada pelo governo estadual, justamente para que ela passe a promover a sinalização vertical e horizontal. No município não deveria ser diferente. Liminar da Justiça, obtida a pedido do Ministério Público, afastou do cargo o prefeito Sidney Salomé. Ele voltará a presidir, a ser prefeito da cidade de Araputanga? Pela decisão liminar confirmada pelo Tribunal de Justiça, sim, porque há um prazo certo, há um prazo determinado para que ele fique afastado. Eu vejo isso até com uma certa insegurança, com uma certa preocupação, na verdade, porque nós deveríamos já ter começado as instruções processuais. São várias ações de improbidade, há outras ações de improbidade que serão deflagradas ainda, então eu vejo isso com um pouco de preocupação, mas há o prazo certo, o prazo pré-determinado para que ele volte. Então, doutor, ele só fica afastado, recebendo o salário e ainda voltará ao cargo porque nada foi comprovado contra ele?
A instrução processual não aconteceu ainda, né? Até porque são muitos investigados, são muitas citações, intimações, manifestações, alguns nem foram encontrados ainda, há investigados, há réus, né, há acionados que até saíram do município, e isso acaba dificultando um pouco o transcorrer processual. Agora, haverá instrução, depois da instrução, as partes apresentam as suas respectivas alegações finais e o processo vai concluído para a sentença. Doutor, no mês de janeiro de 2016, uma denúncia contra o prefeito em exercício teria chegado ao Ministério Público. Os denunciantes acusariam o atual prefeito de manter negócios com duas empresas, que levou ao afastamento do prefeito, que está afastado desde 2015. Esse assunto contra o prefeito Paulo Abrão, ele está sendo investigado ou ele não procede? No momento, ele não está sendo investigado. Essa denúncia, na verdade, ela não é de janeiro. Essa denúncia é bem anterior a janeiro, foi feita ao Ministério Público por cidadão anônimo, que eu não sei quem é, inclusive com documentação. E isso foi arquivado porque não houve elementos, não houve substrato documental apto e suficiente para a deflagração de uma ação de improbidade ou ação criminal, qualquer tipo de ação que seja. Agora, isso não afasta a possibilidade que existe, que é concreta, de se desarquivar essas investigações a qualquer momento, desde que haja informações documentais precisas, né, e contundentes para que se possa ajuizar uma ação responsável. Doutor, o senhor deixará a comarca de Araputanga, a promotoria da comarca de Araputanga, quem aqui vai assumir? Quem assumirá a promotoria de Araputanga é a doutora Mariana Batizocco, que vem de Marcelândia, vem da comarca de Marcelândia, e a partir da semana que vem ela estará respondendo por aqui. Bom, a nova promotora terá muito trabalho na avaliação do senhor? Terá muito trabalho, mas isso é uma questão que nós encontramos em todos os lugares, né? Infelizmente, nós estamos diante de muitas administrações ruins, né, para não dizer horrorosas. Então ela vai encontrar aqui sim bastante serviço, bastante trabalho. Como o senhor pode verificar, a minha sala é repleta de inquéritos civis, assim como eu também os encontrarei no município de Comodoro. Então tem muita coisa para ser feita sempre em prol da coletividade, em prol da sociedade local. Doutor, nós agradecemos, desejamos que o senhor tenha um trabalho profícuo em Comodoro e deixamos os microfones da Folha de Araputanga à disposição para outras colocações. Eu gostaria de agradecer a população de Araputanga, que me recebeu muito bem. Foram 6, 7 meses muito bons aqui no município. Gostei muito de ficar aqui, de trabalhar aqui. A equipe da promotoria é ótima. E gostaria de dizer também à população que a promotoria segue de portas abertas, como ficou de portas abertas nesse período. Foram várias as denúncias que nós recebemos, foram várias medidas tomadas, vários termos de ajustamento de condutas, notificações recomendatórias de vários temas, né? Temas de caráter público em prol da sociedade, e vamos continuar dessa maneira, agora com uma promotora que está vindo, mas as portas certamente continuarão abertas à população.